A paz do Senhor Jesus, mais um episódio do nosso quadro Prega Beriano. E a palavra de hoje, ela tá lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16, que vai dizer o seguinte: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais no céu. Essa é uma palavra de Jesus. O capítulo 5, ele vai falar sobre os bem-aventurados. Vai falar sobre os bem-aventurados de coração, os misericordiosos, vai falar sobre os pobres de espírito. E o versículo 16, ele é bem claro quando ele fala sobre o nosso exemplo. Você seja exemplo para os homens na terra. Em 1 Coríntios, Paulo vai dizer: sede imitadores de Cristo, como eu também sou. Então, Jesus, ele nos ensina e ele nos fala com todas as letras para que nós sejamos exemplos, para que a nossa vida seja sempre seja constantemente pregar a palavra do Senhor, porque a palavra, ela convence, mas o exemplo, ele arrasta. Então, o que eu tenho feito hoje, que as pessoas olhem para mim, que me façam provar o amor de Cristo sobre a minha vida, que me faça provar que o amor de Cristo transforma e que eu sou renovado e restaurado em Cristo. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante que me fez ficar muito pensativa. Hoje na IBD eu pedi para as crianças desenharem uma pessoa que inspiravam elas na igreja. E uma das crianças me desenhou. E isso me deixou extremamente feliz, mas me deixou extremamente pensativa, não no sentido ruim. Mas às vezes a gente esquece que nós somos observados. Às vezes nós esquecemos que as pessoas, elas olham para a gente. Quando você vai falar do amor de Jesus, quando você vai falar sobre ser transformado, e principalmente quando você vai falar sobre pecado, a pessoa vai olhar para você e vai falar: é exemplo para mim, ou não é exemplo para mim. Quando eu recebi aquele desenho, eu fiquei me questionando, e eu falei assim: as pessoas reparam, as pessoas olham, principalmente criança, né? E como as pessoas têm me enxergado? O que as pessoas têm visto na Laiane? Elas têm visto uma pessoa renovada e restaurada pelo amor de Jesus? Ou uma pessoa totalmente hipócrita que fala uma coisa e vive outra completamente diferente? E aí Deus falou grandemente ao meu coração: como nós temos vivido nos dias de hoje, diante de uma geração que o pecado ele está entrando nas nossas vidas de forma desordenada, literalmente. Nós vivemos em um tempo em que os próprios cristãos estão afastando as pessoas de Cristo. Laiane, isso é tão pesado de se falar? Mas nós vivemos hoje num mundo em que as nossas atitudes, os escândalos, às vezes as próprias hipocrisias mesmo, que nós mesmos falamos uma coisa e vivemos outra, que fazem com que as pessoas olhem: não, se for para mim ir para a igreja, para ser como fulano, eu não vou ser. Se for para mim agir desta forma, eu falar de Jesus e agir completamente de outra forma, eu não quero ir. Hoje em dia, a nossa luta é literalmente contra as próprias pessoas, dentro da própria igreja. Hoje nós temos um número, não são todos, obviamente, mas hoje nós temos muitos exemplos dentro da nossa própria casa, nossos próprios irmãos. E o que Deus quer trazer para nós hoje é uma reflexão, que nós possamos refletir como eu tenho sido enxergado pelos meus irmãos. A palavra de Deus hoje, de Mateus capítulo 5, versículo 16, ela é bem clara. Você tem que ser exemplo para os homens na terra. E como tem sido o seu exemplo? Como as pessoas têm te visto aqui na terra? Você que fala de Jesus, ou até mesmo você que fala que acredita e que sabe que existe um Deus, que existe alguém que zela por você. Como você tem honrado aquilo que Deus tem te dado? Como você tem honrado a presença de Deus sobre a sua vida? Então que hoje você pense sobre essa palavra: Senhor, a minha vida, eu tenho sido exemplo e eu tenho honrado o amor e a morte de Jesus Cristo na cruz por mim? Que hoje você pensa, que você reflita e que você possa pensar: você está sendo observado. E que conclusões estão tirando a seu respeito? A paz do Senhor Jesus.